Então hoje a gente inicia a nossa 14ª aula do curso de Filosofia Contemporânea da UNB sobre, abordando aqui esse trabalho, né, que a gente tem trabalhado nas últimas conversas todas, que é o texto Ontologia da Liberdade, do Luigi Pairison, né? Então hoje a gente fala do último texto, do último capítulo dessa obra, né? Que está na terceira parte, que é uma parte sobre a liberdade e o nada, e o título desse capítulo é, na verdade, Filosofia da Liberdade, né? Que foi uma conferência que o Pairison deu na Universidade Italiana, né? Então hoje a gente fala sobre isso, né? Sobre esse tema da filosofia da liberdade, que de certa maneira é um tema que a gente tocou por aqui porque apareceu em vários outros momentos do curso, né? Então hoje eu vou fazer algumas pontuações aqui em cima desse texto, né? Que a gente leu junto, está lendo junto e acompanhando junto já há algum tempo, né? A primeira coisa que chama atenção, né, que é o texto que ele vai trabalhar bastante no última conversa que a gente teve, a gente falou um pouquinho também sobre essa interpretação e sobre essa leitura que o Luigi Pairson tem sobre o Heidegger, né? Que é uma constante em toda a obra do Pairson, né? Alguns autores vão acompanhar a trajetória toda do Pairson e a interpretação que o Pairson tem do existencialismo é muito fortemente guiada pelo Heidegger, né? E ele interpreta o Heidegger, vamos dizer assim, como a gente falou um pouco na conversa passada, com uma chave muito existencialista, né? Então, o Heidegger, vamos dizer assim, o Heidegger Pairisoniano, o Heidegger do Pairison, é eminentemente um pensador existencialista, né? E junto com outros, né? Como, por exemplo, como o teólogo Calbart, como o psiquiatra Karl Jaspers, né? E filósofo, entram como autores importantes para o existencialismo, né? No contexto alemão especialmente. É claro que há outros, né? Que ele vai trabalhar no contexto francês, né? Por exemplo, Lassène, né? Gabriel Marcel, outros autores que vão aparecer no contexto francês, o próprio Sartre, alguma menção a ele em grau menor, né? Enfim, mas só para a gente ver um pouco o panorama, né? E nesse texto, né, sobre o tema da filosofia da liberdade, o Pairison começa questionando um pouco e falando um pouco sobre uma obra de Heidegger, né, do final dos anos 20, né, se eu não me engano, de 1929, que é a obra chamada O que é Metafísica do Heidegger, né? Lembre que na última conversa eu falei isso para vocês, que o Pairison tinha uma certa predileção até por essa obra, né? E ele dizia que até, num certo grau, ele fala até mais do que o Ser e Tempo, né? Então, para a gente ter uma ideia, né? Claro, uma obra muito menor, mas o Pairison vê nela muito valor. Então, ele começa o texto de hoje falando sobre esse texto, sobre o que é a metafísica, né? Então, ou seja, é um texto onde o Heidegger estaria tentando responder, né, já que o próprio título da obra tem essa caracterização, né? Uma pergunta, o que é a metafísica? Então, quando a gente lê esse título, é como se a gente pensasse, bom, quando a gente almeja ter uma resposta para essa pergunta, o que é a metafísica, parece que esse é o texto que nós temos que ler, né? De alguma maneira é quase como se a gente lembrasse, né? Lembrem que há um texto na tradição filosófica bastante conhecido do Kant, chamado Resposta à Pergunta o que é o esclarecimento. E nesse texto Resposta à Pergunta o que é o esclarecimento é como se houvesse, né? E o Kant faz isso também, uma tentativa de, afinal de contas, falar o que é o esclarecimento. Então, alguém que pega esse texto chamado resposta chamado o que a metafísica, é como se alguém falasse, aqui está o que eu preciso saber sobre metafísica, né? Aqui está o que Heidegger interpreta como metafísica, né? Bom, dito isso, o Pairison pensa, a partir daqui, e surge a questão um pouco, né? Porque a metafísica é esse ramo da filosofia que tratou sobre assuntos gigantescos, né? Sobre Deus, a alma, o mundo, né? É uma parte da filosofia, né? Em qualquer currículo de filosofia ou de visão que a gente está fazendo ao estudar filosofia, a gente vai falar da metafísica como uma situação importante, né? Muito bem. Mas o que parece que tem assim, é quase como se estivesse na entrelinha dessa preocupação pela metafísica, uma outra preocupação que o Heidegger vai trazer. E talvez por essa outra preocupação de entrelinha é que o Heidegger começa a tentar mostrar o que é a metafísica, né? Vou tentar me explicar melhor. A preocupação de entrelinha é uma preocupação, na verdade, sobre o nada. Ou seja, o Heidegger traz o nada, e aí essa é a pergunta que o Parkinson coloca, porque a partir do Heidegger, no entender do Pairson, a gente começa a pensar o nada como um problema filosófico.
Então, nada acaba tendo uma relevância e uma colocação filosófica. Então, nada, talvez em outros tempos, tenha sido visto como algo não importante, um nada no sentido de alguma coisa que não vale a pena, que não tem consistência, que não tem positividade e que, portanto, não participa do debate filosófico. E o que parece que acontece no Heidegger é exatamente o oposto. A pergunta é quase como se ela deslocasse o eixo. Ela sai mais da pergunta do ser e vai para a pergunta do nada, né? Então começa a perguntar sobre o que, que afinal é esse nada, né? E notem que curioso, né, que um autor que também é importante no século XX, né, que é o Jean-Paul Sartre, o autor francês, ele vai inclusive pensar o nada como um problema filosófico tão sério a ponto de escrever um tratado com o título O Ser e o Nada. Esse tratado talvez não pudesse ter sido pensado em outros tempos ou em outras épocas, porque ninguém ia gastar um tempo fazendo um tratado sobre o nada, né? Os gregos antigos pensavam, né, que do nada nada surge, do nada nada aparece. Então, logo, o nada não é um assunto de relevância filosófica. Não é o caso aqui, né? No século XX, já no Heidegger, depois no Sartre, né? Então, isso é uma questão importante, né? Em outras palavras, é quase como se a gente falasse assim: a partir do Heidegger, o nada passa a ser um problema filosófico, né? Não é claro só a partir do Heidegger. Alguém poderia dizer, mas o Heidegger de alguma maneira é herdeiro do niilismo do século XIX, né? Via Nietzsche, via Dostoiévski, sim. Então é a partir daí que o nada tem uma discussão, né, importante. E como a gente andou vendo nessas últimas conversas, alguém poderia até ir um pouco mais atrás e dizer que o nada, no fundo, era um problema para os místicos, por exemplo. Quando a gente falou da tradição, né, mística, né, a gente pensou, lembra quando a gente comentou numa dessas conversas que a gente teve? A gente estava falando sobre Ângelo Silésio, sobre Mestre Eckhart, né? E eles já tematizavam o problema do nada também, já pensavam essa relação nada e tudo, né? Deus como nada, como tudo ao mesmo tempo, enfim, é uma história complicada, mas muito interessante para a gente poder ver, né? Bom, enfim, o Parison faz uma pontuação também muito instigante, que ele fala isso nas primeiras páginas desse texto, né? 399, que é quando começa o texto, ele fala de um contexto muito específico que existia na Alemanha, na França e na Itália. E ele diz que esse contexto era mais ou menos o seguinte, né? Parecia que na Alemanha, né? Você falar de alguma coisa, parecia não ser muito relevante falar sobre o nada, porque você tinha uma fenomenologia muito forte na Alemanha nesse contexto do Heidegger. Também parecia não ser muito relevante falar sobre isso na França, porque ele cita que existia um certo bergsonismo, né? Um pensamento muito ligado a um pensamento imanentista do Bergson, por exemplo, né? Tentando pensar um tipo de coisa a partir do Bergson. E na Itália, ele acha que a tradição é fortemente idealista. Então, por isso também o problema do nada parece que não se coloca, né? Então, ele acredita que a partir disso aqui, no Heidegger, você tem uma virada de página, né? Bom, em outras palavras, o nada passa a ser importante, né? Mas é importante para quê? É importante para falar da liberdade. Então, o Pareson vai fazer, no fundo, uma espécie de grande inventário, mas bota grande nisso, é grande mesmo, porque é uma espécie de inventário que começaria em Descartes e vai até Fichte. É uma espécie de grande modelo. Então, para a gente falar da filosofia da liberdade, da história da liberdade, né? De alguma maneira, a proposta hegeliana também foi de falar um pouco disso, né? Fazer esse inventário da consciência e da liberdade e etc. A gente teria que pegar lá a partir do Descartes e acompanhar isso como um processo moderno. E esse processo moderno desembocaria em autores como Fichte, como Schelling, né, no contexto germânico. Tá? Então, nota é um grande contexto. Né? O Pareson é um autor que trabalha muito, a gente que tem uma tradição muito de leitura exegética de certos textos, o Pareson tem isso também. Lê exegeticamente textos, a gente pega os textos, a gente vai ver que ele leu, comentou, foi linha a linha, mas ao mesmo tempo tem duas coisas que confluem. É uma leitura exegética, mas é uma leitura exegética em contexto amplo, ou seja, tentando também perceber os vários autores. Então, de alguma maneira, é como se ele tentasse ler pontualmente, mas ao mesmo tempo conectar esses pontos todos que parece que ficam soltos. Né? Isso seria um desafio instigante de fazer, né? Eu estou aqui dizendo que o Paris é quase um estruturalista estranho, ao mesmo tempo que lê exegeticamente, conecta esses pontos com vários outros autores por aí, tá? Em vários contextos, né? Alemão, francês, inglês, russo, o idealismo italiano e tudo mais, né? Tá? Então, vale aí uma outra menção. Esse tema, então, do inventário da liberdade, como a gente andou falando também, para chegar no Heidegger e ter a importância que tem para o Heidegger,
Uma outra interpretação do Peirson é que o Heidegger bebeu muito do Schelling, como a gente falou nas últimas conversas. Então, as questões que o Schelling levanta sobre a liberdade são questões que ainda interessam para o próprio Heidegger. Então, a gente poderia dizer aqui que o Heidegger pearsoniano também é um Heidegger schellingiano. De alguma maneira, traz essas mesmas propostas, né? De uma filosofia em conflito, liberdade positiva, liberdade negativa, enfim, algumas questões que a gente andou levantando, né? Bom, mas voltando ao tema central do capítulo, que é um pouco pensar. Afinal de contas, por que, que essa pergunta do Heidegger é metafísica? E notem, o texto do Heidegger que está falando é o texto de metafísica. Talvez então levantaria para a gente a pergunta elementar de toda metafísica, né? E de toda ontologia, na verdade, né? A pergunta fundamental de toda ontologia, como a gente viu nas conversas atrás, é por que, que afinal existe o ser ao invés do nada? E é aqui que eu estava tentando dizer para vocês que acontece uma grande virada na filosofia do Peirce. Porque notem, o que parece que caracterizou a filosofia durante um bom tempo não era a pergunta sobre o nada, era a pergunta sobre o ser. Então é essa pergunta que se faz sobre o ser e etc. que permanece bom tempo. E o próprio Heidegger também vai continuar fazendo essa pergunta, né? Alguém poderia dizer que escreve uma obra com o título do Ser e Tempo e etc e tal. Então a pergunta sobre o ser parece que é uma pergunta que fascina. Mas ao mesmo tempo acontece uma mudança de eixo. É como se agora, para chegar ao problema do ser, a gente não fala mais do ser por ele mesmo, mas a gente consegue falar do ser agora a partir do nada. Ou de alguma maneira há uma inversão, nada passa a ser uma questão filosófica relevante e importante também. Então nada começa a ter um peso filosófico, né? Em outras palavras, eu diria para vocês que a tônica migra, né? O problema do ser migra do problema do ser para o problema do nada. E aí, por isso a gente toca em alguns pontos que o Paris até faz menção aqui, por exemplo, o tema que é caro ao Schelling, mas é caro também ao Kierkegaard, dois leitores que o Pareson leu muito, né? E que o Heidegger leu tanto o Schelling como leu o Kierkegaard, chega no problema do desespero, por exemplo. E o problema do desespero é exatamente um problema do eu. E só pode haver desespero se existir um eu. Então o problema do eu é um problema central para o problema do desespero. E alguém poderia dizer aqui, o problema do desespero é um problema do nada, do eu diante do nada, ou de uma certa nadificação desse eu que está presente aí, né? Por isso que eu já falei em algumas outras conversas que o tema, o Kierkegaard tem um texto chamado, né, A Doença Mortal, né, ou A Doença para a Morte, como queiram. E esse texto poderia ter também o título, talvez, de uma espécie de tratado do eu, porque ele começa exatamente tentando discutir o problema do eu. Para discutir o desespero, um sintoma contemporâneo muito forte, é preciso discutir o problema do eu. Só pode desesperar, e também uma outra coisa muito característica, só pode angustiar aquele que é um eu, ou aquilo que está diante do eu, o do eu ou do não eu, né? Mas é uma situação que a gente precisaria do espírito para poder falar disso, né? Tá? Então, enfim, uma história que aparece aqui, só estou mencionando, valeria muito a gente aprofundar nele, fica como quase como uma dica para a gente aprofundar, né? Bom, a partir daqui ele faz ainda uma referência a essa relação da liberdade e da realidade. E a partir daqui ele toca, por exemplo, no Hegel, né? Ele vai dizer, notem para a pista que o Heidegger vai desenvolver, a relação que o Hegel faz entre liberdade e realidade, como é que a liberdade se dá num plano efetivo, como é que ela se dá no plano da história, como é que ela se dá num plano que a gente pode acompanhar, também é uma questão que vai interessar para o Heidegger, né? Enfim, fica como uma dica para a gente perceber. Mas aí na página 400 e 401 aparece um aspecto muito, muito interessante, que esse vale uma menção, que volta exatamente para um problema que é central, como a gente andou vendo nessas últimas conversas, é um problema muito central no Peirson e também alguns outros autores com os quais ele trabalha, por exemplo, Nietzsche, por exemplo, Paul Tillich, que é o problema do que ele chamou de filosofia do abismo, né? Ou do abismo da liberdade. Querem ver? No final da 401, no último parágrafo da 401, já virando para a página 402, ele diz assim: o que se encontra no abismo da liberdade o que se encontrará no abismo da liberdade que a filosofia é chamada a explorar? Não apenas a ambiguidade da realidade, objeto tanto de êxtase quanto de terror, mas também a duplicidade da liberdade,
sempre ao mesmo tempo positiva e negativa, desejosa por afirmar-se e confirmar-se, capaz de se negar e de se perder. A negação em todos os seus aspectos, do simples não ser, de um limite inicial, à negatividade absoluta do mal, do nada operativo e ativo ao tormento do sofrimento, o ambíguo rosto da divindade, que é, ao mesmo tempo, o Deus da ira e da graça, o Deus da cólera e da cruz. Em suma, encontra-se a dramática situação do homem perdido na ambiguidade, a qual não se manifesta de todo senão no pensamento trágico, além de toda estéril antítese entre otimismo e pessimismo, que são os termos colocados sobre o mesmo plano e ligadíssimos entre si, de modo que de um só se salta para o outro. Categorias mais psicológicas do que ontológicas e, portanto, de todo insuficientes para interpretar a condição humana, né? Então notem aqui de novo aparece o tema da filosofia do abismo, que valeria a gente prestar bastante atenção, que é um tema muito caro na tradição do Patterson e precisaria ser explorado. Junto com esse tema do abismo, aparece ainda na página 402 uma relação com o Dostoiévski, né? Ele começa a pensar, por exemplo, num vínculo originário entre liberdade e nada, e aqui a referência que aparece, é claro, né? É o Dostoiévski, né? Na página 402, aparece claramente aqui um tópico, né? Chamado vínculo originário entre a liberdade e o nada, e aqui aparece o Dostoiévski. Ele faz referência, por exemplo, no finalzinho aqui da página, né? Ele cita Dostoiévski no Grande Inquisidor, né? Representando os homens como incapazes de suportar o terrível peso da liberdade que Cristo deu à humanidade. O fato é que a liberdade do Cristo é como a dos demônios, ilimitada. Né? E ainda, a liberdade ou é ilimitada ou não é. Né? E aí ele começa a pensar o que significaria essa liberdade ilimitada, né? Esse aspecto ilimitado da liberdade. Né? Notem que isso é muito curioso, né? Porque essa liberdade ilimitada quase que leva a gente a pensar no que o Sartre pensou, né? É, no século XX também, do homem como condenado a ser livre. Né? Então é quase como se essa frase fosse contraditória em si. Ser livre, mas ser livre é uma coisa, mas ser condenado a ser livre. Então é curioso, né? É como uma espécie de dialética da liberdade importante aqui que ele trabalha. Então ele pensa um pouco nesse peso do ser livre, né? Ser livre a gente sempre pensa em geral como quase tem um viés romântico, todos queremos ser livres e tal, mas aqui passa a ter um peso o ser livre. O ser livre também é ser responsável por si, pelos outros, pelas atitudes. Então ser livre também é uma responsabilidade que talvez aqui tem uma certa força, né, até psicológica, né, dessa expressão a partir do Dostoiévski. E por que ele entra nessa força da responsabilidade do peso e fica importante? Porque aqui, notem que ele vai entrar depois com uma argumentação e uma leitura toda especial sobre o texto do homem no Gênesis, né? Os primórdios da humanidade, o primeiro livro da Bíblia, o homem, né? O primeiro homem, Adão, no paraíso. E aí entra toda uma explicação de cunho, eu diria até metafórica, né? Sobre a liberdade no Gênesis. E notem que na página 404 ele vai tomar muito a liberdade como escolha, por exemplo, né? Daqui na página 404 para 405, ele, ao tentar trabalhar um pouco o mito inicial do Gênesis, né? Ele começa a pensar aqui que essa liberdade teria um aspecto aqui muito forte ligado ao que ele chama aqui de uma liberdade como uma espécie de começo puro, né? A liberdade como não tendo começo em si, mas começo puro, puro ato, né? E aí ele tenta pensar que essa liberdade, né? Quer ver que curioso? No finalzinho da 404 para 405, dizer que a liberdade começa a partir de si não é nada diferente do que dizer que ela começa a partir do nada, né? A espécie de um nada da liberdade, uma espécie de pura negatividade. Mas ao mesmo tempo esse nada da liberdade é a própria liberdade, né? Então ele pensa isso a partir do Gênesis, e por quê, né? Porque aqui o homem teria sido responsável pelas suas escolhas, por aquilo que fez. E aqui começa a ter uma mudança da situação, né? Aqui entra a vontade, entra a escolha, né? Não como escolha só racional, mas como vontade, né? E liberdade, então, começa a aparecer aqui, também na página 406 em diante, eu não vou trabalhar muito, mas começa a aparecer, por exemplo, liberdade relacionada com o tema do pecado, da queda, com o tema do bem, do mal, escolhas diante do bem e do mal, e aí depois responsabilização diante da escolha tomada ou assumida, né?
E aí ele começa de novo a repetir um pouco o que a gente andou falando um pouco numa das conversas nas conversas que teve, de Deus e Deus como existente e o bem como escolhido a partir de Deus como existente. Então a gente não pensa só, o bem é tal coisa que se escolhe. Não, é como se Deus fosse o próprio bem escolhido, ele é o bem por si mesmo, né? Ele explora isso um pouco, por exemplo, num tópico aqui no final da página 406 com esse título, né? Que exatamente leva esse título aqui, querem ver? Epa, na página 406 esse título aqui de possibilidade e realidade do mal, né? Então o mal se torna possível e real, né? Esse é um ponto que ele explora bastante. E aí, um pouco adiante, ele começa a pensar Deus como uma espécie de vitória sobre o mal e sobre o nada. Isso também a gente andou falando nas aulas, nas conversas que teve, né? Então Deus seria essa vitória sobre o niilismo, sobre a não escolha, que seria o mal, né? Também isso parece na 406. 407, né? Na 408 em diante, ele começa a explorar um pouco essa pista da liberdade positiva em Deus, né? E negativa no homem, né? Especialmente aqui no último parágrafo da 408, esse vale só dar uma olhadinha, ele fala isso, né? Muito rapidamente, né? Ele fala aqui, né? Querem ver, ó? Apenas a religião consegue dar um significado ao sofrimento em relação com a culpa, né? Então ele começa a pensar aqui essa liberdade positiva em Deus e liberdade negativa no homem, né? Depois há menções ainda ao Nietzsche, ao Dostoiévski, né? A ideia de niilismo e de presunção, né? De presunção no sentido de arrogância, né? Que o homem talvez tenha tentado fazer o que não podia fazer, né? Se dar espaço, colocar em lugares que não deveria estar. E por fim ele retoma um dos temas também, que é um dos subtítulos da obra, que é esse tema, por exemplo, do pecado, do sofrimento, da dor, né? E aí trabalha muito claramente com essa ideia do pecado como algo que não constrói nada, né? O pecado nada faz, não constrói nada. E aí o pecado é esse tipo de nada sem produtividade, vamos dizer assim, né? Sem nenhuma coisa do gênero, né? E aqui é só fazendo um link que acho que é muito interessante, né? Esse problema do mal, ele pode parecer à primeira vista, dependendo de algumas leituras, né, um problema que talvez não diga a respeito ou não tenha relação direta a ver. Parece que a gente está tratando de um problema que estaria na esfera da metafísica, na esfera da ontologia, na esfera da teologia e da religião tem algum interesse e tal, mas o problema do mal parece que talvez não, à primeira vista, por que esse problema tem uma outra importância, né? E eu acho que ele tem toda uma importância no contexto ético, moral e político, especialmente porque é a partir de algumas das teses do problema do mal no cristianismo que você passa a ter, na verdade, a ideia da culpabilização. E isso já começaria, segundo muitos especialistas, já com Agostinho, já com o pensamento cristão dos primórdios, né? E talvez a gente poderia pensar como um ponto importante nessa virada no contexto do Heidegger, né? E do Pareson no século XX, uma obra, por exemplo, como a da Hannah Arendt, né? Quando ela pensa, por exemplo, a partir de algumas obras, por exemplo, o texto do Eichmann em Jerusalém, né? Que é um livro-reportagem sobre essa história do Eichmann, que tinha sido o antigo carrasco nazista, ela começa a pensar na culpabilização, ou pensar no que ela chama de banalidade do mal, que parece que na época a época que ela se refere, né, o contexto do final da Segunda Guerra, o mal se tornou banal. Parece que ele está presente nas estruturas e a gente não vê mais o mal como via antes, né? Tão bem localizado numa situação, né? Ali está o mal, ali está tal coisa. Não, o mal se tornou objeto de uma burocracia, se tornou objeto de um funcionário, se tornou objeto de Estado, quase como todas as outras burocracias da administração pública, né? Mas aí ela tenta pensar, então talvez aqui está o grande problema, porque o mal se tornou banal. Notem, para chegar a esse tipo de coisa, né, vale a gente pensar que então algumas das pistas que o Paisson levanta aqui são muito interessantes. Que quando ele pensa em pecado, em queda, em escolha, e pensa nisso a partir de uma perspectiva do cristianismo, talvez essas questões, mesmo que a gente não comungue de algumas posições levantadas pelo Paisson ou pelo cristianismo, elas são importantes para questões ético-morais e políticas
centrais do século XX, por exemplo, né? Como essa colocada para Hannah Arendt. Então, talvez uma pergunta que ficaria para o texto é como a gente poderia explorar, a partir do Patterson, o problema do mal e do sofrimento por um viés que não é necessariamente um viés ontológico ou teológico ou religioso. Mas a gente poderia, por exemplo, ter uma leitura política do Patterson, ético-moral do Patterson a partir desses textos, né? Como ele faz da tradição, como outros autores do século XX, como a Hannah Arendt e outros vão fazer. Então, isso seria uma pergunta instigante para a gente poder continuar nossas leituras, né? E uma outra, por isso que, ligado a isso, notem que entra no final do trabalho dele, né? Especialmente aqui no finalzinho mesmo, né? Página 410, 411, ele vai falar claramente do que ele chama de temas, que são temas que o Patterson trabalhou muito, né? Por isso que a gente olha esse texto, os temas são muito teológicos muitas vezes, né? E aí ele fala de uma espécie de redenção. Notem que o tema da redenção parece um tema teológico por excelência, é um tema teológico. Mas ele fala de uma redenção na teologia e na história. E aí por isso ele encerra, né, esse trabalho dele aqui, mostrando um pouco, né, na página 410, talvez valha olhar o texto, porque o texto é muito bonito, fala muito por si só, que ele diz assim, o último parágrafo da 410, né, já indo para 411. A dor é o lugar da solidariedade entre Deus e o homem. Só no sofrimento Deus e o homem podem conjugar seus esforços. É extremamente trágico que apenas na dor Deus consiga socorrer o homem e o homem chegue a se redimir e a se elevar até Deus. Mas é justamente nesse co-sofrimento divino e humano que a dor se revela como única força que consegue estar certa do mal. Esse princípio é uma das fortalezas do pensamento trágico, que entre Deus e o homem não existe na colaboração na graça, e antes ele não existiu no sofrimento, que sem a dor o mundo mostre-se enigmático e a vida absurda, que sem o sofrimento o mal permaneça não redimido e a alegria inacessível. Em virtude desse sofrimento, a dor se manifesta como um nexo vivido entre a divindade e a humanidade, como uma nova coppola mundi, e é por isso que o sofrimento é considerado como o eixo de rotação do negativo ao positivo, o ritmo da liberdade, o fulcro da história, a pulsação real, o vínculo entre tempo e eternidade. Em suma, como uma ponte lançada entre o Gênesis e o Apocalipse, entre o originar-se divino e a apocatástase, né? É muito interessante essa parte, e o finalzinho mesmo ainda é muito interessante. O último parágrafo do texto. É o sofrimento que coloca em crise toda a metafísica objetivante e demonstrativa, todo sistema preocupado apenas com uma totalidade harmônica e concluída, toda a filosofia do ser unicamente preocupada com o fundamento. Só ele contém o sentido da liberdade e revela o segredo do acontecimento universal que envolve Deus, homem e mundo numa trágica história de mal e de dor, de pecado e expiação, perdição e salvação, tá? Então notem, acho que esse texto do Patterson coloca a gente um pouco para pensar, né? Como a gente falou um pouco nessas conversas todas, em temas que muitas vezes estão ligados, né, relacionados com o tema da ontologia, da metafísica, com os temas, por exemplo, da esfera da religião e da teologia, mas que são reapropriados agora aqui para uma outra linguagem. Então o Patterson talvez tenha essa grandeza, né, de fazer esse tipo de trabalho e aí nos instiga, né, através das fontes, dos autores que ele trabalha, para a gente também ir atrás e tentar recuperar um pouco os passos, né? Acho que para isso é que serve um autor bom, né, para a gente ler. Bom, espero que com isso a gente tenha conseguido dar algumas dicas interessantes sobre o Patterson. E nas próximas conversas, duas, né, para fechar nosso ciclo dessas aulas sobre filosofia contemporânea, a gente vai falar de duas coisas diferentes. Na próxima conversa, eu vou apresentar para vocês uma leitura que o filósofo português com o qual nós começamos o curso, né, quando a gente fez aquela primeira audioaula, né, Eduardo Lourenço, faz sobre o Kierkegaard. E depois, na outra conversa, eu vou apresentar uma interpretação do Luigi Patterson, com o qual nós lidamos praticamente todas essas aulas, né, boa parte dessas aulas que a gente fez, né, quase todas. Aí eu vou apresentar uma leitura que o Patterson tem sobre o Kierkegaard. Com isso, eu acho que a gente consegue fazer um certo conteúdo instigante, que obviamente não resolve o problema da filosofia contemporânea e não é esse o intuito,
mas traz para a gente alguns outros problemas que podem ser relevantes para a gente estudar o tema da filosofia contemporânea e especialmente a contribuição existencialista nesse contexto, tá bom? É isso, gente. Abraço, saúde. Então até a próxima. Abração.